nós estamos, programa Questões de Fé, a participação está aí livre, né? 3469, quem não participa, 2531, né? 3469-2531, 3469-2531, código de área 31, mas o Questões de Fé, @tvhorizonte.com.br também está valendo. E se você não participar, você não vai ganhar a Bíblia, não vai ganhar os livros, não vai ganhar uma opção de coisa, tá bom? Mas nós começamos agora com a música Always With You, sempre com você, interpretada pelo grupo das Crianças Libera. Muito bem, voltamos aqui. Eu gostaria de concluir agora. Nós temos aqui Hugo Obermaier, falecido no ano que eu nasci, 46. Ilustre arqueólogo, antropólogo, conhecido pelo seu trabalho de estudo da difusão da humanidade na Europa durante a Idade do Gelo, e em ligação com a arte rupestre do norte espanhol, ou seja, teoria da evolução, a Idade do Gelo, como é que era o ser humano, como é que o homem, muitas coisas que hoje se falam são resultado das suas pesquisas. Nós temos aqui o George Schöner, falecido em 41, tornou-se-nos conhecido em todos os Estados Unidos pela ciência como sendo o pai das rosas, porque pelos seus experimentos para melhorar a reprodução das rosas. Alguém pergunta, por que esse povo lida com tudo assim? Não devia só rezar a missa? Não. A fé impulsiona o conhecimento, a ciência, porque o mundo é criado por Deus e é importante que nós o conheçamos como obra de Deus para honrar o Criador. Faz parte da fé. George Mary Searle, paulista, astrônomo, nem parece que é brasileiro, né? Astrônomo e professor que descobriu 6 galáxias.
até que enfim encontra um brasileiro. Aqui tem um outro, Włodzimierz Zerzlak, pai da bioeletrônica, polonês e pai da teoria eletromagnética da vida. Nossa mãe, hein? Nós temos aqui sempre do século XX, Johann Stein, astrônomo e diretor do Observatório do Vaticano na época dele. Ele faleceu em 1951, do qual ele modernizou, mudou para Castel Gandolfo a cratera lunar Stein, no lado oculto da Lua, é nomeada em sua homenagem. Aqui tem um que eu conheço muito, li os livros dele, Pierre Teilhard de Chardin, aquele conhecido jesuíta paleontólogo francês, falecido em 55, geólogo, paleontólogo, que participou na descoberta do homem de Pequim, e ele aperfeiçoou a teoria da evolução que foi formulada por Darwin. Nós temos também, outros tantos que são, acho que eu já até esqueci aqui, deixei alguns de lado. Então, nós temos isso aí, eu acho que está mais do que comprovado, porque isso que eu citei são uma migalha, se considerarmos desde o tempo, dos tempos antigos, né? Essa ligação da igreja com a ciência. Guilherme, você queria fazer uma pergunta sobre o caso do Bruno Giordano? O Giordano Bruno. Bruno. Então, porque no caso da pergunta dele, voltando à pergunta que o telespectador fez, ele perguntou, eu acredito que ele também perguntou em função da posição da igreja hoje em relação a pessoas dessa forma, que é uma curiosidade até minha, porque eu acho interessante como que, igual esses padres e essas pessoas ligadas à igreja, que você mencionou, que faz parte, sim, da criação da ciência, isso tudo que você mencionou. Porém, eu acredito que a maior discussão que tem entre a igreja e a ciência não é em relação, assim, do que foi criado, e sim daquilo que aconteceu e que a ciência, às vezes, tenta interferir, provando o contrário, que é o que, no caso desse Giordano Bruno. Não foi o caso dele, não. Na verdade, a igreja não teve nenhuma restrição com relação às suas pesquisas científicas. A igreja nunca, na história de 2000 anos, ela nunca teve nenhuma restrição em relação a pesquisas científicas. O que acontece, que a pergunta demonstra, não é com relação entre igreja e ciência, mas é sobre a Inquisição. A questão aí é sobre a Inquisição. A Inquisição pode ser objeto de um programa, mas não é o caso aqui. Por que a Inquisição romana, que não é bem a igreja, não. A Inquisição nós teríamos que fazer um outro programa para explicar muito bem isso, né? Nós temos que transportar para a época, para a cultura da época, e não julgar com os critérios que nós temos hoje. Hoje a igreja é absolutamente contrária à Inquisição, obviamente, né? A Inquisição, ela surgiu como forma de julgamento, porque na Idade Média, quando as pessoas eram diferentes, olha o que eu comecei a falar com vocês de olho na realidade. Quando as pessoas eram diferentes, eram linchadas. O povo chegava e linchava, matava. Não queria nem saber o que estava acontecendo. Se alguém apontasse, e hoje está começando a acontecer coisas parecidas com isso, hein? E ninguém fala disso. Sai na internet, fulano de tal fez uma coisa contra a criança. O povo vai querer linchar. Mas fez mesmo? Esse foi o surgimento da Inquisição. Naquela época, o povo linchava quem era herege, quem era bruxo ou bruxa e assim por diante. Aí houve a intervenção da igreja e do Estado para dizer, não, vamos julgar primeiro. Quando se tratava, obviamente, dos erros dogmáticos, havia um tribunal chamado Tribunal da Inquisição, que perguntava, e esse tribunal entregava para o Estado, não era a igreja que condenava, tá? A Inquisição fazia a Inquisição. Chegava a um veredicto, ele é herege, entregava para o Estado, e o Estado fazia aquilo que ele achava que deveria fazer na época, prendia, torturava e matava.
Então, Giordano Bruno não foi condenado pela Inquisição Romana e entregue ao braço estatal para ser morto na fogueira, não foi por questões científicas, que é o objeto do nosso programa hoje. Foi porque ele derrubou toda a teologia cristã, nem só católica, toda a teologia cristã. Trindade, divindade de Jesus, virgindade de Maria, presença real de Jesus na Eucaristia, acreditava em alma penada, em reencarnação e assim por diante. Ou seja, ele solapava o edifício da fé cristã. Naquela época, quando isto era reconhecido, era punido com alguma coisa e até a morte. Isto foi a Igreja Católica fez, a Igreja Luterana fez, os protestantes fizeram, os calvinistas fizeram, Zwingli fez, Lutero mandou fazer, todos naquela época fizeram isso. Depois nós podemos, um programa, fixar um pouco mais. Ninguém vai defender a Inquisição, pelo amor de Deus, ninguém está defendendo a Inquisição, mas devemos julgá-la não com o olhar de hoje. Voltamos daqui a pouco.